Olá, nessa série de vídeos nós estamos tratando do assunto atendimento odontológico a pacientes com necessidades específicas. Nós estamos falando das demandas, das precauções, dos cuidados, enfim, dos critérios e dos protocolos necessários para um atendimento bacana para esses pacientes. Hoje nós vamos falar como é que é o atendimento para o deficiente visual. Isso é fundamental, que seja transferida essas informações para o dentista responsável pelo atendimento e também para o responsável ou até o próprio paciente, responsável pela contratação do serviço. Importante essas informações chegar até todo esse público para que o atendimento transcorra de uma maneira mais tranquila e melhor. A gente entende como deficiência visual, a limitação total ou parcial da capacidade visual. É importante você perceber, através de uma pesquisa minuciosa, com o paciente e muitas vezes também com o responsável, das peculiaridades daquele mal e das limitações que aquele paciente tem. Então, tá aqui o paciente, vamos analisar como é que está toda a saúde, todo aquele paciente como um todo. Vamos analisar esse mal que o acomete, que é o mal maior, que é, no caso, a deficiência visual. E vamos levar para os procedimentos que a gente quer fazer. Então, quais os procedimentos? Um procedimento mais importante, mais invasivo. Então, tudo isso a gente vai colocar na balança de risco para que a gente possa ter certeza de um atendimento com risco bem minorado. Então, o fundamental é analisar principalmente as limitações que aquela deficiência visual traz para aquele paciente. Aquilo ali atrapalha ele a escovação? Atrapalha ele a passar o fio dental? O que aquilo ali compromete a vida dele? Tem deficiente visual que escova muito melhor do que a maioria dos meus pacientes, mas você precisa dessa peculiaridade daquele paciente. Como é que é isso? Como é que aquele manifestação, como é que aquele mal está se manifestando, está limitando aquele paciente? Isso você vai conseguir através de uma anamnese bem feita, no exame físico, para poder estabelecer o seu plano de tratamento. Sempre priorizando a prevenção. Esse paciente também é fundamental a abordagem. É um paciente que não está te vendo. É um paciente que você precisa de narrar todos os procedimentos. É um paciente muito sensível, tanto a ruído quanto aos sabores. Então, sempre que você for acionar o pedal, você fazer um jato de ar ou de água nele, você precisa de avisar, senão o susto dele é muito maior do que um paciente que normalmente já assusta, com o barulho, com o jato. Então é fundamental que a gente vá narrando, vá explicando para eles, e principalmente quando está envolvido algum sabor. Por exemplo, um ataque ácido, que você vai fazer ali e acaba ele sentindo aquele gosto ruim na boca, e se ele está sentindo aquele gosto e não foi avisado, ele pode pensar assim, nossa, deu alguma coisa errada que esse cara está jogando veneno na minha boca. Então, narrar tudo que está acontecendo para esse paciente com deficiência é fundamental. Outra coisa fundamental de grande importância é a apresentação da equipe, apesar dele não estar vendo, não estar visualizando, mas você precisa de apresentar toda a equipe, você precisa de apresentar o ambiente a ele, você precisa de apresentar a cadeira, o encosto, o apoio, tanto de braço, quanto de perna, quanto de cabeça. Você tem que explicar para ele onde que é a cuspideira, caso ele vá fazer o uso, o local onde ele vai apoiar, como é que ele faz. Bom, enfim, ele vai se sentir muito mais seguro se você explicar, elucidar para ele todos esses detalhes. Fazer essa apresentação, apesar de não ver, ele vai entender muito bem e isso vai trazer conforto para ele. A maioria do atendimento a esses pacientes é feito no consultório, mas nada que impeça de fazer um atendimento domiciliar. As consultas, elas têm que ser produtivas, para ganhar tempo. Todo paciente tem que ser assim, mais ainda para esses pacientes com necessidades específicas.
Mas esse paciente, enquanto todos os outros a gente pede para fazer uma consulta rápida, por exemplo, um paciente com espectro autista, a gente tenta fazer o mais rápido possível as consultas. Esse paciente você pode demorar, desde que esteja ali confortável para todo mundo, né? Não está estressado para ele, então vamos continuar para a gente ganhar tempo, ganhar procedimentos, né? Para a gente poder reduzir o seu tempo de tratamento. Então é um paciente, é um dos únicos pacientes que a gente fala que a consulta pode demorar, desde que esteja confortável para todo mundo. Resumindo então, ele apresenta, esse paciente com deficiência visual, ele apresenta sim uma dificuldade no atendimento. Porém, o risco transoperatório é quase que nenhum. Né? Então, a maioria deles é um protocolo normal do atendimento da sua clínica. Você vai fazer o que você faz com todo paciente. Tendo esse cuidado, né, que não é um risco, é um cuidado que você tem que ter para gerar a ele, para oferecer a ele conforto. Bom, quando o paciente, ele tem esse diagnóstico, né, dessa deficiência visual, que muito provavelmente vai ser pro resto da vida, ele tem todas as informações médicas, né, de todas as limitações de tudo que ele vai sofrer. As informações odontológicas é o dentista que passa, né, de como é que está sendo, se ele está realmente conseguindo fazer uma higienização perfeita, se tá, onde que ele está errando, onde que você pode contribuir, onde que você pode colaborar. Essas informações, elas são pertinentes que sejam passadas para ele, né? Mas também muitas vezes a gente passa para o cuidador, ou se caso ele tenha um cuidador, né? Normalmente o deficiente visual puro e simples, deficiente visual, não precisa de cuidador, mas é preciso passar essas informações para o máximo de pessoas, dependendo da situação dele. Essas informações principalmente no que diz respeito à prevenção diária, escovação e fio dental, e as visitas periódicas. Hoje nós falamos, né, dos cuidados, das precauções para o atendimento, para um bom atendimento do paciente com deficiência visual.